Eu tive um AVC em 18 de janeiro de 2025. Foi uma grande reviravolta na vida de muitas pessoas ao meu redor, inclusive na minha. E eu tô... Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas eu queria muito poder compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo em janeiro de 2025, que foi um grande susto pra gente, foi uma grande reviravolta na vida de muitas pessoas ao meu redor, inclusive na minha, e eu tô aqui pra contar pra vocês. Eu tive um AVC, em 18 de janeiro de 2025, mas vou contar pra vocês um pouquinho, um pouco antes de tudo isso acontecer. Lá pra outubro, setembro, mais ou menos, do ano passado, ano de 2024, eu tava sentindo algumas dores no peito, uns incômodos no peito. Às vezes que eu fui até o postinho, a minha pressão tava alta, 13, 14, nada passava disso, mas mesmo assim, pela minha pressão ser sempre 9, 10, sempre foi assim, 9 por 4, 9 por 6, minha pressão sempre foi muito baixa. Quando chega no 12, a minha pressão pra mim já tá alta e eu começo a passar mal. Então, dores no peito, já aquela sensação estranha de que algo tava uma nuvenzinha aqui, sabe? E aí dava aquela dor assim forte no peito e eu comecei a correr atrás de médico. Eu fui no clínico geral, no postinho aqui do meu bairro, e aí ela me passou na época ultrassom do coração, me passou o eletro e fomos, só que aquilo, gente, saúde pública, a gente depende de fila de espera para fazer o exame. E fiquei na fila de espera, então, para fazer o exame. Consegui logo, assim, perto, foi em dezembro ainda, eu consegui fazer a ultrassom do coração, tranquilo. Chegou uma semana antes do Natal, eu passei mal lá no meu serviço, uma pressão aqui no peito, uma sensação estranha. Cogitei até crise de ansiedade, tá, gente? Porque a gente sabe que crise de ansiedade dá mesmo acelerar o coração, a gente fica com a mão suando, Eu nunca tive, mas cogitei começar a ter, porque, não sei o que estava acontecendo ali com o meu corpo. Apesar de estar bem, mentalmente, fisicamente, pode ser uma crise de ansiedade. E aí, nesse dia que eu passei mal, uma semana antes do Natal, eu senti uma coisa diferente. O meu braço esquerdo, da ponta do dedinho até aqui, mais ou menos, começou a formigar. E aí minha boca ficou roxa e eles correram comigo, ligaram pro SAMU, o SAMU não veio rápido, não prestou socorro muito rápido, então o pessoal do serviço me colocou no carro e me levou pro UPA. Ali eu cheguei, fui direto para fazer a ultrassom, o eco, que fala, que é quando a gente fica com vários eletrodos. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês. Fiquei com vários eletrodos no corpo. Uma pequena arritmia, pressão alta também, uma pequena arritmia. Minha pressão tava 14 e pouquinho. Pra mim já era alta. Tudo bem, voltei pra casa, repouso, Flávia, descansar, tudo. E continuei trabalhando. Ficamos 10 dias de folga do trabalho no final do ano, porque lá onde eu trabalho nós temos essa pausa, do Natal, entre o Natal e o Ano Novo. Voltei a trabalhar no dia 2 de janeiro, tranquilo também. Sentindo essas dores no peito, tudo, dores de cabeça também, sentia dores de cabeça, uma pressão aqui em cima da minha cabeça, aqui assim, ó, pra baixo, tá, gente? Então, de cima pra baixo. Mas eu sou uma pessoa, gente, que eu sempre tive dor de cabeça, por inúmeros motivos. Na época, tomava anticoncepcional, daí não deu certo. Aí coloquei o DIU, continuou com a minha dor de cabeça. Também por questão neurológica, eu tinha calcificação não dói, mas lá em 2017, eu fiz 2017 ou 2015, acho que foi 2015, que eu fiz uma tomografia e uma ressonância. Na época eu tinha convênio e eu descobri um pontinho de um tumor calcificado que eu tinha aqui na frente aqui da minha cabeça, um pontinho aqui. E na época eu fiz o tratamento pro tumor não evoluir e tudo mais, então assim, mas dizem que tumor calcificado não dói, a gente chama de calcificação,
né? A calcificação nada mais é do que o osso calcificado, né? Então ele não evoluiu, mas fiz o tratamento na época porque eu sempre sofri de muita dor de cabeça. Então pra mim a dor de cabeça é normal, e hoje eu tenho DIU, né? Então assim, gente, dor de cabeça pra mim nunca foi novidade. O que era novidade pra mim é essa dor no peito, né? Algumas vezes formigando o braço esquerdo, até brincava. Eu falei assim, gente, qualquer hora, se eu tiver um treco, eu posso até infartar, porque, né, dor no peito, braço dormente, braço esquerdo dormente. E aí no dia 18 de janeiro, era um sábado, estávamos todos aqui em casa, eu senti uma leve tontura e pensei comigo, pode ser alguma coisa porque eu não comi, né? Então eu tinha acordado, já era umas 11h30 da manhã, eu falei, já vou almoçar, porque daí eu fico tranquila. Pois assim fiz, gente, almocei cedo esse dia, não tava muito legal, eu tava me sentindo meio estranha, mas eu achava que era pressão baixa. E aí foi até aqui na cama, eu sentei aqui na cama, e aí eu senti uma forte dor no peito. Tá? Então, o primeiro sintoma nesse dia do AVC foi a tontura. Eu almocei, deu uns 20, 30 minutos mais ou menos, nesse intervalo de tempo. Eu senti uma forte dor no peito. Só que na hora que eu senti, eu chamei o David. Eu tive esse tempo de chamar o David, só que logo em seguida veio outra. Na hora que veio a outra, parecia que ia rasgar meu peito por dentro. Eu não aguentei de dor e desmaiei. Então, depois disso, me lembro de flashes, né? Me lembro de ter acordado e visto o David, né, meu marido, com as minhas pernas pra cima, segurando as minhas pernas pra cima. Me lembro me lembro do SAMU aqui no meu quarto, né, e me lembro depois que eu fui tomar mais consciência, só que eu já tava na Santa Casa, que foi quando a médica falou, me fala teu nome, levanta o braço, levanta a perna, do lado direito. E eu sentia minha boca já torta, eu não conseguia falar, parecia que a minha língua tinha enroscado aqui na minha garganta e eu não conseguia falar. E aí, quando eu levantei o braço, meu braço já estava todo desconfigurado, já estava tudo torto, minha perna também não conseguia levantar, eu fazia muita força mesmo, e eu não conseguia levantar. E o meu lado esquerdo eu fazia tudo normal, então eu levantava meu braço, levantava minha perna e o meu lado direito. Beleza. Fui pra UTI, fui direto pra UTI, né? E me lembro de pouca coisa também, gente. Ainda não estava 100% dentro, nem em si, nem em consciência. E me lembro de algumas coisas, mas nesse tempo parece que eu fiquei muito tempo desacordada. Muito tempo mesmo, assim. Muitas horas, sabe? E aí quando eu voltei na minha consciência, eu ainda estava, né, toda torta do lado direito, só que eu já tinha sido trombolizada. Eu fui trombolizada e aí eu me lembro de ter feito tomografia da cabeça. E aí me lembro da minha mãe, me lembro do David indo me visitar, indo me ver, mas ainda assim eu estava com bastante dificuldade na fala, tava indo com a minha boca mais tortinha. Eu fiquei 4 dias na UTI, gente. E depois os outros, só foi 4, 5, 6, 7. Os outros 3 dias eu fiquei em observação. Eu não subi pro quarto em nenhum momento, porque a observação é do lado da UTI. Então eu poderia ter, né, uma recaída, poderia acontecer alguma coisa, uma convulsão, porque é normal, eu acredito, que o médico falou, né, dentro desses períodos de 48 horas, então não ia subir pro quarto, eu ia ficar em observação ali, pra qualquer coisa eu correr pra UTI de novo. Porque na Santa Casa aqui da minha cidade, os quartos ficam lá pra cima, e aí não dá tempo, né, de correr, não dá tempo de repente de chegar, porque precisa prestar um socorro muito rápido, por isso que eu não fui pro quarto. Então, falar pra vocês que foi isso que aconteceu comigo. E eu gravei, né, quando eu cheguei em casa, eu gravei alguns relatos diários, como eu estava me sentindo, como que estava sendo a minha recuperação. Eu ainda sentia muita dor, né, a sequela, eu fiquei com sequela, na verdade, a minha sequela foi dores. Sinto dores no braço, na perna, minhas pernas às vezes incham,
às vezes não. E é isso, gente. Foi um susto muito grande para todos nós. A gente sabe que a gente tem que tomar consciência, né, da nossa saúde. Eu não bebo, eu não fumo. Eu não tenho uma alimentação tão ruim assim. Mas eu entrei em 2025 com muito foco de fazer exercício, eu ia me matricular na academia, porque 18 de janeiro foi na segunda semana de janeiro. Então eu tava com foco já tava combinando com as minhas amigas, a gente fazer academia juntas, de estar sempre, né, pra uma incentivar a outra. E aí eu me deparei nessa situação e Deus foi maravilhoso, gente. Eu não posso fazer esse vídeo e não falar pra vocês como Deus foi maravilhoso na minha vida. Porque desde quando aconteceu, o meu marido estava em casa, conseguiu me socorrer, né? Eu cheguei lá na Santa Casa, eu peguei uma médica incrivelmente maravilhosa, especialista, tá? Em pessoas que têm AVC, socorrista. Então ela foi muito rápida em tudo que ela fez. Médicos, enfermeiros que cuidaram de mim muito bem mesmo. Não tenho o que reclamar deles, eles foram assim, né, quando a minha mãe chegou, a minha mãe me contou isso depois, né, minha mãe tava lá no corredorzinho da Santa Casa e ela me reconheceu pelos pés. E ela falou, é a Flávia? Aí o enfermeiro falou, você é quem? Ela falou, sou mãe dela. Então só um minutinho que a gente já vem falar com vocês. Então o tempo todo eles falaram com a minha mãe, com meu pai, com o David, né. A minha mãe que pegava o boletim médico diário, então era uma vez por dia, né, todos os dias às 4 horas da tarde. Minha mãe tava ali para pegar o boletim médico, e a médica foi muito sincera, eles não sabe, não fica maciando, sabe, eles vão direto ao ponto. E me lembro da médica falar para minha mãe que a minha pressão chegou lá na Santa Casa 22/10. Então não tem corpo mesmo que aguente, né, tanta pressão assim, é como se fosse uma panela de pressão, literalmente, que explodiu, não deu conta. Então 22/10 é muita coisa, para quem tem pressão 9/6, 10, uma pressão super baixa, né, e a médica falou, olha, foi um milagre a tua filha não ter ficado com acamada ou sem falar, porque assim, eles sabem que o AVC, ele dá ou do lado, como eu né, foi do lado direito, né, toda a situação da face, né, do braço, a gente sabe que deu AVC do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, na lateral, porque é quando você perde os movimentos e força. Se fosse um AVC aqui embaixo na nuca, que eles falam que é o AVC hemorrágico, né, então aqui é o AVC isquêmico e aqui embaixo na nuca o AVC hemorrágico. É fatal, você perde a visão e fala, e não tem como reverter, né? É só um milagre de Deus mesmo, né? Nessas situações. Mas eu queria falar pra vocês que o meu AVC foi um AVC isquêmico lateral esquerda do cérebro, onde eu perdi um pouco da minha fala, né? Da minha fala. Eu fiquei com a minha boca torta, mas já consegui voltar. E a força mesmo, que foi a minha sequela que eu fiquei, que eu perdi força do meu lado direito. E o meu lado direito é o lado que eu faço tudo, absolutamente tudo. Então, eu corri, né, atrás, quando eu já tava me sentindo melhor, passei para o neurologista. Ele me deu vários exames para fazer, um deles é a ressonância magnética, que eu tô gravando para vocês aí, tô postando em tempo real. Ele me encaminhou para hematologista, porque eu tive trombose também. Eu vou ter que retirar meu DIU. Meu DIU é o Cailena, 0,0 alguma coisa de hormônio. Mas existe hormônio, então eu vou ter que tirar. Que mais? A ultrassom de carótida que eu tenho pra fazer. E eu acho que é isso, gente. Agora, por enquanto, nesse momento é isso. E aí eu vou voltando. Agora eu vou ter que fazer um convênio mesmo. Vocês vão acompanhando aí nos relatos diários. Vou ter que fazer um convênio até esse mês de março. Eu quero ver se eu fecho um convênio pra mim. Pra poder já, né, me precavendo, porque agora o meu acompanhamento com o neurologista precisa ser recorrente, de 4 em 4 meses, pelo menos em 2025. 2026 vamos ver como que, né, se Deus quiser, eu vou estar bem, mas vai ter que ser um acompanhamento anual, pra gente ver, porque
só voltando um pouquinho, na tomografia que eu fiz lá na Santa Casa, deu o segundo pontinho de tumor calcificado aqui também. Quase do ladinho, assim. Então eu tenho dois pontinhos de tumor calcificado. Calcificou também, calcificação não dói, né? Só pra deixar isso bem claro aqui no vídeo. Mas existe, gente. Então, se eu já tinha um, evoluiu pro segundo, igual o médico falou, a gente tem que entender por que que evoluiu, por que que calcificou, né? E foi um curto espaço de tempo, né? De 2015 para 2025, né? Então, a gente tem que entender o corpo da gente também, por que que, né? Graças a Deus que calcificou, meu próprio corpo já tomou conta disso. São 3 milímetros cada um. O outro também que deu agora, que a gente descobriu, também é de 3 milímetros. Mas a gente tem que entender e a gente só vai conseguir se aprofundar mesmo nesse assunto quando eu fizer ressonância magnética, que é quando, né, ela pega o crânio inteiro aqui e aí a gente vai conseguir descobrir onde deu o AVC. Dizem que não descobrem, alguns médicos falam que descobrem. Vamos entender o que tá acontecendo. E também essa questão do tumor, né? Pra ver o que tá acontecendo, né? E é isso, gente. Meu relato pra vocês aqui, o meu testemunho. As crianças estão chegando aqui. Espero que eu possa ajudar alguém de alguma forma. Eu tô fazendo esse vídeo, gente, porque Deus foi maravilhoso na minha vida. Deus trabalhou muito forte na minha vida. E não só na minha, mas as pessoas também que estavam ao meu redor. A gente teve um grande aprendizado, um grande ensinamento. Que saúde não se brinca. E de todos, né, de tudo, colocando tudo, né, a gente precisa ter consciência, fazer atividade física, não postergue a sua atividade física, não postergue a sua boa alimentação, não deixe para depois, não se deixe para depois. E isso é um vídeo que eu vou fazer também, uma outra hora, um outro momento, para vocês. Não se deixe para depois, porque a gente precisa priorizar a nossa saúde, porque se a gente tá bem, o resto ao nosso redor tá bem, também fica bem. Eu achei que estava bem e não estava, e meu corpo me deu um susto muito grande, que me serviu de muita lição. E me serviu também para me desacelerar, sabe? Tinha muita coisa acontecendo comigo ao mesmo tempo, eu achando que dava conta, equilibrando vários pratinhos ao mesmo tempo, e não é assim que funciona, gente. A gente precisa ter consciência de que a gente não consegue equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo e que a gente tem que contar com as pessoas também que estão ao nosso redor, nossa família, a família que a gente escolheu. No meu caso, eu tenho o David, eu tenho a Melissa, eu tenho o Bernardo, eu tenho minha família, né? Que a gente pode se unir ainda mais e mais unido, mais força. É isso, gente. Espero encontrar vocês no próximo vídeo e acompanhe aí os relatos diários. Não deixe de deixar o seu like pra mim, que é muito importante. Seu joinha. Você tá passando por isso, saiba que Deus tem um propósito muito grande na sua vida também. Então, não se deixe levar. Eu sei que é desesperador em alguns momentos. O choro vem e entala na garganta, às vezes sai, às vezes não. Mas só o tempo mesmo, dia após dia, pra gente se entender e pra gente compreender o que o nosso corpo, ele vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. É só uma questão diária de tempo mesmo, tempo ao tempo. Um beijo, fica com Deus.